Povo de Deus, família de Deus, paz seja convosco. Muito boa noite para você de perto, muito boa noite para você de longe. Pastor Ivan Silva, o mensageiro da paz, trazendo uma palavra de Deus aí para você e compartilhando pelas redes sociais, tá bom? Que você possa meditar nesta noite sobre o capítulo 4 de Filipenses e o verso 8, Filipenses 4 e 8, diz o seguinte: quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Eu tenho algumas traduções que diz assim: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, meus amados irmãos, hoje nós estamos vivendo tempos onde a nossa psique, a nossa mente, ela está sendo tão atacada, tão bombardeada pelo inferno, que como resultado a isso nós temos pessoas com depressão, pessoas que estão tirando suas próprias vidas, na sua própria vida. Estamos falando aqui de líderes religiosos, estamos falando aqui de missionárias, de pastores, de líderes, pessoas que orientavam, que estão tirando a sua própria vida. Isso é uma coisa que nós temos que guardar. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas, meu amado, a Bíblia diz assim: ainda a palavra não me subiu ao coração. Quando a Bíblia vai falar de coração, a Bíblia está falando da psique, a Bíblia está falando da mente do homem, do centro dos prazeres, do pensamento, da alma do homem, da mente, a sua psique. Então devemos que guardar a nossa mente, sabe? Estamos vendo aí pessoas que, de tanto assistirem, com todo respeito ao profissional, mas assim, esse tipo de reportagem policial, que não sei quem foi assaltado, por motoqueiros, que passou alguém na porta pedindo esmola e roubou, ou chegou a tirar a vida de alguém. E as pessoas que assistem esse tipo de informação todos os dias, elas traem problemas para si. Ela não pode ver um motoqueiro na rua que ela vai se assustar. Não pode parar um motoqueiro perto dela que ela vai querer correr. Não pode passar uma pessoa na porta dela pedindo uma esmola que ela vai se assustar. Ela vai ficar temendo, ela vai ficar com síndrome, com pânico, porque ela encheu a mente dela só com esse tipo de informação. E quando, na verdade, meus amados irmãos, nós lemos aqui que tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é honesto, que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, a partir do verso 8, é isso que diz que acabo de citar para você. Tá bom, meus queridos amados irmãos? Temos que ter cuidado com a nossa mente, porque já diz um adágio popular que a mente vazia é a oficina do cão, né? Então ocupe a sua mente, encha a sua mente com coisas boas, principalmente com a palavra de Deus, porque o inimigo de nossas almas, tudo que ele quer é a nossa cabeça. Então, às vezes, todos esses problemas que ocorrem ao nosso redor não é para mais nada, é para enfraquecer a nossa mente e fazer com que a gente venha se render aos planos escambrosos do inferno. Portanto, meus amados irmãos, mais uma vez vos rogo, ocupe a sua mente com o que é bom, com o que é agradável. Se há algum louvor, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, tá bom? É, Sabemos que o diabo ele trabalha com três etapas, três etapas. Primeiro, vem com a opressão, tudo que acontece ao seu redor para lhe oprimir,
Depois que ele te oprime, aí ele vem com a depressão, é a opressão, depressão e possessão, para o diabo chegar, o inimigo de nossas almas, a possuir a vida de uma pessoa. Primeiro ele começa com a opressão. Ele começa com, com as opressões, os tipos de pensamento, lançando pensamentos. Você não serve para nada, você é fraco, você é um derrotado, você não chega a lugar algum. Sabe, quando eu fazia seminário teológico, eu, pagando umas cadeiras de psicologia, eu pude observar uma coisa que me chamou a atenção e eu levo para o resto da minha vida, por toda a minha vida. Ela é questão do ego, id e superego. São partes da psique humana e a gente vê muito isso em desenhos animados, talvez não mais hoje, mas na minha época a gente via os desenhozinhos pedagógicos, onde os bonequinhos, quando dava alguma coisa de errado, ele apanhava de alguém, vinha um anjinho e dizia, perdoe. Do outro lado aparecia um capetinha dizendo, nada, faz, perdoa não, vai lá, deixa de ser mole e tal. E a pessoa ficava no meio desses dois, o anjo e o demônio, o anjo e o capeta, e ficava preocupado em saber em que obedecer. Isso é um retrato da nossa psique, onde realmente a ciência da psicologia diz que existe o id, o ego e o superego. O ego é quem você é. O id é justamente aquilo que te leva para o mal, que só faz você pensar no que é ruim. E o superego é aquilo que te leva para pensar no que é bom, só fazer coisas boas. Então você tem que exercer mais o seu superego, a parte da sua psique que lhe inspira a fazer coisas boas, coisas certas, coisas corretas. Só tem uma maneira, enchendo a sua mente com coisas boas, boas informações, tá bom? Está aí uma palavra de aconselhamento do Mensageiro da Paz, pastor Erivan Silva. Então encha a sua mente com as coisas boas, conforme Filipenses 4 e o verso 8. Filipenses 4 e verso 8. Para que você possa se livrar da opressão, não entrar em depressão e jamais receber ou passar por um processo de possessão maligna. Cuide da sua mente, porque você cuidando da sua mente, você está cuidando da sua alma e da sua vida por completo. Deus abençoe a todos. Pastor Ivan Silva, um abraço para todos vocês. Vai uma saudação para vocês do nosso pastor, presidente José Lourenço da Silva, nosso vice João Batista e todo o corpo de obreiros e membros da IMPB do Brasil, especialmente do povo da IMPB aqui de Abreu e Lima. Fiquem todos na paz do Senhor e Deus abençoe.